encerro a minha fala, agradeço a todos. Tenho certeza que o professor Jarbas e o professor Elias Matar irão ainda aprofundar esse tema, mas peço permissão aos colegas para ir cuidar da prisão lá da liberdade do colega que está preso por exclusivo exercício da advocacia. Preso por emissão de parecer em licitação. Muito obrigado. Boa tarde. Passamos a palavra ao presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e advogado criminalista, Dr. Elias Matar Assad. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos, doutor Marcelo, doutor Roberto Charles, doutor Jarbas. Eu saúdo aqui, em primeiríssimo lugar, os advogados e as advogadas brasileiras. Para fazer aqui um quadro do que temos e não cansá-los, eu vou dizer, só os extremos. Nós temos aqui o Rio Grande do Sul, nós temos aqui o Amapá, nós temos aqui o Acre e temos também a Paraíba. Então, apenas para não mencionar as outras unidades da federação que estão aqui presentes pelas presidências das associações de criminalistas. Eu saúdo aqui o nosso presidente, Batonier Cláudio Lamáquia. E Jarbas, eu já vou chegar nele, porque foi uma pessoa assim que, pelo pouco tempo que conheço, aprendi assim a admirar muito. Mas eu já chego lá. O doutor Lamáquia nos recebe hoje aqui de uma forma que marca indelevelmente a história da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, fundada em 93, em Curitiba. E hoje ela vem na Casa da Advocacia. A grande associação, é claro, que é o AB, a nossa grande associação. E o doutor Lamáquia hoje abre as portas, e eu quero agradecer aqui ao doutor Lamáquia e a toda essa equipe de conselheiros federais, conselheiros estaduais, todo o pessoal técnico e administrativo da casa, porque hoje é um dia histórico, sim, para a Brasileira de Criminalistas e para a advocacia, não só criminal. Eu vi hoje aqui o presidente Técio do Instituto dos Advogados, vejo aqui o Lênio, vejo o Jacinto, vejo, enfim, se eu for nominar todos, eu transformarei este momento em homenagens, mas já fazendo, recebam esta homenagem, lideranças que são da advocacia brasileira. Eu quero, em preliminar aqui, fazer uma entrega de um certificado de membro honorário da Associação Brasileira, que foi concedido lá em Londrina, ao Dr. Jarbas Vasconcelos. E eu peço que o nosso querido vice-presidente, Dr. Oswaldo Serrão, venha até aqui para fazer a entrega. Enquanto ele vem, eu vou ler o certificado. Diz assim: conforme artigo 20, inciso 2º do Estatuto, por ter contribuído para o alcance das finalidades e engrandecimento da advocacia criminal brasileira, outorga-se o título de membro honorário para Jarbas Vasconcelos. Obrigado, Sérgio. Então, Jarbas Vasconcelos, que dizia lá, eu não sou um criminalista. E eu disse, agora és um criminalista e mais, és um criminalista honorário. Então, eu quero aqui reafirmar toda a admiração que tenho e que a Associação Brasileira como um todo tem pela sua pessoa. Agora, és um membro honorário da nossa entidade. Mas eu venho aqui agradecendo o convite e fazer alguns desabafos. Eu não sou professor, como fui tratado aqui honrosamente. Eu
tenho acompanhado os advogados criminalistas. A Associação Brasileira foi fundada em nome dos advogados do futuro. Eu tenho 3 filhas, 2 já formadas e uma está na faculdade. Passando a minha geração, quem defenderá as minhas filhas que gostam de trabalhar na área penal? A OAB, com essa nova mentalidade que nós estamos falando aqui, mais pronta, e uma associação brasileira que será, sim, a advogada dos advogados brasileiros. Nós somos aqueles que pisam os chãos gastos das delegacias de polícia. Pisamos aqueles chãos gastos dos fóruns de todo o Brasil e aquele esgarçado sistema prisional brasileiro. Somos nós que arrostamos os déspotas e tentamos lembrá-los que eles têm limites, como se falou aqui. E eles, odiando limites, nos odeiam por isto, porque nós representamos este limite. E o déspota odeia limite. E contra nós assentam os seus tortos canhões. E nós estamos na vanguarda, como dizia o Batóquio na nossa conferência lá em Foz do Iguaçu. Ele dizia que quem está na vanguarda cabe receber os primeiros golpes. E quando o presidente Lamarck solicitou da Bracrim quais as reivindicações dos criminalistas brasileiros, eu disse ao presidente, e aqui repito, cabem numa única frase. Eu acho que serve também para todos os advogados, não só criminalistas. Nós queremos respeito e o Brasil que a Constituição Federal prometeu. Acima de tudo o que consta no não implementado até hoje, artigo 133 da Constituição Federal. E eu creio que é por causa deste artigo que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela pressupõe direitos fundamentais e como acessá-los, um advogado inviolável. Sem um advogado inviolável, ela não é uma Constituição cidadã. Mas agora, para que nós possamos refletir um pouco, alguém aqui já foi convidado para a inauguração de um juízo ou de um tribunal de exceção? Nunca. Alguém foi? Creio que não. Por quê? Porque eles não são instituídos. Eles se transformam em tribunais de exceção quando se recusam ao cumprimento do nosso direito posto. E a Constituição, quando disse que vedava juízos de tribunais de exceção, ela quis dizer também, por óbvio, que é vedado aos nossos juízes de tribunais descumprirem a lei. Por quê? Porque se convertem em cortes de exceção. E nós estamos vivendo um estado de exceção no Poder Judiciário brasileiro. Esses atos de desvirtuamento do nosso direito posto, eles não são legítimos. E eu creio que até eles não se envergonham com nossos gritos. Não se envergonham mesmo, nem se atemorizam. Eles falam abertamente que nós não temos poder algum. Eles nos confundem com uma entidade litero-musical. Nós fazemos belíssimos discursos, mas eles não nos ouvem. Ou pior, fingem não nos ouvir. Eu não sei quem foram os mestres deles. Esses que nos desrespeitam, quem são os mestres deles? Nos desrespeitam apesar da lei. Em que livros estudaram? Ou talvez, como todos os loucos e tiranos histórico-universais, eles se autoproclamam mestres e deuses de si próprios. Mas eu penso, doutor Lênio, que eles podem ter aprendido com os ladrões, que eles trabalharam nos processos e viram que ladrões não dão bola para grito. O grito faz parte do assalto. E talvez esses ladrões da liberdade zombam de nós, sabendo que esses gritos fazem parte do assalto, zombam da nação, zombam do direito posto. Alguns juízes, que inclusive publicamente fazem apologia do ilícito, em matéria de obtenção de prova, contra texto claro e insofismável da Constituição Federal, tentam passar um cheque sem fundos para a nação, dizendo que suas aberrações têm fundamento, aberrações eu chamo de excentricidades,
tem fundamento no direito alienígena. Citam em sentenças e despachos, e até em entrevistas, precedentes daquelas cortes radicais norte-americanas, povoadas de Donald Trumps, e querem trazer para cá aqueles princípios que não se aplicam aqui. Querem trazer, querem importar. Mas qual é a minha preocupação com relação a esses juízes, que talvez tivessem na infância, na adolescência, vocação para serem xerifes lá, e não foram, não imigraram para os Estados Unidos a tempo, e viraram juízes aqui. É claro que o direito norte-americano pode ser melhor ou pior que o nosso, mas uma coisa é certa, não é o nosso. Mas eu penso aqui, aplicar o nosso direito é uma questão de soberania nacional. É o nosso direito e seus princípios que os juízes têm que aplicar aqui. Agora eu indago, será que não estamos sendo invadidos? Será que não estamos sendo invadidos por infiltração? E já perdemos a soberania com relação ao Poder Judiciário? Invadir por infiltração o Poder Judiciário é um excelente começo do fim do restante, da perda da nossa soberania nacional por completo. Magistrados e autoridades que descumprem a lei processual, eu resolvi chamar de delinquentes processuais. Há muito tempo eu troco essa ideia com o professor Jacinto, dizendo há que se ter um manejo, há que se ter uma tutela no manejo da norma processual, porque quem viola a norma penal tem uma pena. Agora, quem viola a norma processual, nenhuma pena tem. E ficam impunes. Ficam impunes. Agora vamos fazer um raciocínio aqui. É acobertamento dos tribunais, que vivem dias de Pilatos, ou é medo dos tribunais? Eu acredito que tem desembargadores aí, magistrados, que pensam mais neles próprios. Medo do que no direito posto. Porque, vamos pensar um pouco aqui, teria instituído implicitamente algum artigo na Constituição que criasse um poder, um comando mais poderoso do que o constante naquilo que nós chamamos de cláusulas pétreas? Essas cláusulas pétreas seriam cláusulas ervilhas cozidas? Juízes e tribunais podem mais que a nossa Constituição Federal? O devido processo tem que ser legal. Não basta ser meramente judicial. Uma ordem judicial que derivar de um indevido processo ilegal deve ser repudiada. Nenhuma autoridade poderia cumprir as decisões assim, porque, em bom direito, nós sabemos que o nulo não produz efeito algum. Agora, existem dois Brasis, um da Constituição Federal e outro das ordens judiciais? Então, eu acredito que nossos tribunais vivem dias de Pilatos por medo. E as associações de magistrados e do MP defendem os seus membros no acerto e no erro. A OAB não defende advogado no erro. Eles defendem os seus membros no acerto ou no erro. E agora, eu indago aqui, como é o nome mesmo daquelas associações que defendem os seus membros no erro? Aquelas associações que atemorizam e assediam pessoal e processualmente autênticos juízes, membros do Ministério Público autênticos, cumpridores dos seus deveres, perseguem, processam, assassinam reputações com seus cúmplices da mídia colaboracionista. É esses tempos que estamos vivendo. Talvez não seja conivência dos magistrados, não, seja medo. Nós já vimos esta história em episódios da Segunda Guerra. Nós estamos vivendo uma época parecida. Mas essas organizações que se aliaram aos predadores do direito posto para nos afrontar, para destruir a soberania nacional, começando pela infiltração no judiciário, eu indago, a serviço de quem estão esses apóstatas?
eles, em perjúrio democrático, prometeram solenemente cumprir nosso ordenamento. Imagine hoje você pegar esses ministros e lembrar o dia da posse, onde ele diz lá, prometo cumprir a Constituição e as leis. Cumpriu? Ou é um perjúrio democrático? Agora, como já se disse aqui nesta mesa, não querem mais limites, nem da lei de abuso de autoridade, não querem nem um aperfeiçoamento, querem uma carta branca para praticarem atos de arbítrio impunemente. Querem investigar e julgar todos, e não querem ser investigados, aferidos ou julgados por ninguém. Julgar pessoas e executar penas, como nós temos testemunhado, devem ser atos predatórios e de selvagerias e de ódio. Então, não querendo reviver aqui o Catilina, mas eu pergunto aqui, até quando vamos continuar nos deparando com delegados, membros do Ministério Público, magistrados deformados, mal educados, truculentos, arbitrários, em atos hostis, de aberta selvageria contra advogados e advogadas? Até quando? Portanto, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas faz este apelo, doutor Jarbas, aos poderes da República, neste dia histórico, e aqui na Casa da Advocacia Brasileira. Devolvam-nos o juiz imparcial. Devolvam-nos o juiz imparcial, que é uma conquista dos povos civilizados. Nós somos um país cristão. Eu lembro que Cristo perdoou no pressuposto que seus ofensores não sabiam o que estavam fazendo. Nós não podemos perdoar os delinquentes processuais, porque eles sabem exatamente o que estão fazendo. Nós temos uma Constituição Federal com direitos solidificados. Por quê? Porque a nação pretendeu construir esse edifício sobre rochas e não sobre areia movediças. Devolvam-nos o nosso juiz imparcial, aquele que chamamos de excelência merecidamente, aquele juiz bem educado, equilibrado, cumpridor dos compromissos assumidos no dia da sua posse, para que com ele resgatemos o Brasil que a Constituição prometeu. E o justo orgulho de sermos advogados e advogadas criminalistas. E encerrando aqui, revivendo o que vejo nesta casa, e onde os senhores estão sentados, pessoas que deveriam estar aqui onde estou sentado, falando para nos ensinar. Mas eu termino dizendo o seguinte, doutor Jacinto, doutor Lênio e outros tantos do mesmo Jaez. Nós não estamos precisando dessa paz fria e indigna que nos oferecem, posto que paz sem dignidade é rendição. Salve a advocacia brasileira. Muito obrigado.